Estados Unidos demonizaram o povo árabe com os filmes de Hollywood. Tem um documentário sobre isso. Filmes ruins, árabes mais. Vale a pena assistir. Bueno, vamos aproveitar esse gancho e vamos puxar aqui então o Felipe Duran. Estados Unidos versus China. Séculos de mentira e propaganda. Pedir para quem está chegando aí, ó, deixando a curtida, vamos tentar passar dos 700, né? Acho que estamos chegando perto aí, né? E quem tiver no corte aí que a gente vai fazer, ó, diga de que cidade estão assistindo e conheça aqui o nosso clube de membros, né? R$ 1,99 por mês, se torna membro da Voz Trabalhadora. Fez 35 anos do evento que marcou a Praça da Paz Celestial, e pesquisando sobre o assunto, eu lembrei do economista estadunidense Jeffrey Sachs, que disse certa vez, abre aspas, por que acreditar na versão do país que derruba governos ao redor do mundo há décadas? Fecha aspas. Isso me fez pensar no porquê que os brasileiros se preocupam tanto com um evento que rolou numa praça do outro lado do mundo em 1989. Seria o brasileiro um grande admirador dos chineses, um grande defensor dos direitos humanos? Ou seria mais uma vez a grande propaganda em massa dos Estados Unidos trabalhando nas nossas vidas? Aí eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre essa relação entre os Estados Unidos e a China. Em 1790, um navio de Massachusetts recebeu autorização para negociar com a China, que, nessa época, estava sob o comando da dinastia Qin e não permitia o livre comércio através do país, somente aqui na região de Guangzhou, que era o chamado sistema de Cantão. Mas isso não impediu os estadunidenses de engajarem num novo e lucrativo negócio, o tráfico de ópio. A China era o país mais rico do mundo e com uma população de 400 milhões de habitantes, quando, em 1928, John Perkins Cushing relatou para sua família um plano de negócios que envolvia o tráfico de drogas. Talvez você conheça a empresa da família dele por outro nome, a Forbes. Um outro envolvido no tráfico de ópio para a China foi... Que tal? Aí como é que os caras enriquecem, né? Tu vê que a China tinha 400 milhões de habitantes já lá no século XIX. O maior mistério que eu falo para as pessoas é assim, ó. Como é que o Elon Musk enriqueceu tanto para ponto de ficar mais rico que o Bill Gates, sendo que a quantidade de cópias que o Windows que o Bill Gates teve que vender é uma coisa absurda no mundo? Como é que esse cara diz que recebeu dinheiro de herança? De onde é que saiu esse dinheiro? Ah, porque ele comprou a Tesla. Ah, ele ganhou dinheiro para comprar a Tesla, foi isso? Ele recebeu o dinheiro para comprar a Tesla. É que foi, né? Ele é laranja. Sim. O dinheiro não é dele mesmo. Claro. Das pessoas. Baita salafrário. Baita salafrário. Warren Delano Jr., o avô do presidente Franklin Delano Roosevelt. 1939 and well into 1940, until the schedule was shot to pieces by the unbeatable defenders of Britain. Muitas outras famílias que são envolvidas na política dos Estados Unidos até hoje, ou são oligarcas por lá, ficaram ricas traficando drogas para dentro da China. Obviamente, a China não ficou contente com isso. Tentou parar esse comércio ilegal, o que resultou nas duas guerras do ópio, quando a família real britânica atacou a China pelo direito de traficar drogas por aqui e tomou Hong Kong como colônia no processo. Sim, a família da Rainha Elizabeth é a maior traficante de drogas da história. Esses eventos todos jogaram a China no que é chamado de século das humilhações, quando foram obrigados a assinar uma série de tratados desiguais. Século das humilhações que termina com a Revolução Socialista de Mao, né? Que é basicamente quando um lado entra com o pé e o outro lado entra com a boca. A China, que até 1839 era a maior economia do mundo, era o império do meio, estava sendo dominada por invasores brancos. Vários países europeus decidiram invadir a China e forçar mais tratados desiguais, como a Rússia, França, Alemanha, Japão, Império Austro-Húngaro. Claro que, de novo, a China não aceita isso de boa, mas com a economia indo pro buraco, muitas revoltas eclodiram pelo país, sendo a Revolução Taiping a maior e mais mortífera, com cerca de 20 milhões de mortos, a maior guerra civil da história. Muitos chineses, desesperados e procurando uma vida melhor, vão trabalhar nos Estados Unidos.
Mas os estadunidenses não veem isso com bons olhos e, em 1882, os Estados Unidos impõem o Chinese Exclusion Act, proibindo a entrada de trabalhadores chineses por 10 anos. Em 1898, uma nova revolta camponesa contra a invasão estrangeira ganha força pela China. Liderados pela Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos, os Boxers invadiram Beijing e cercaram o bairro da Legação. É onde os estrangeiros estavam localizados naquela época. Uma aliança de 8 países foi formada para punir a China. E quem que estava lá? Os Estados Unidos. Os exércitos invasores queimaram fazendas, decapitaram chineses, destruíram muitos prédios religiosos e, claro, estupraram muitas mulheres chinesas. De acordo com o jornalista estadunidense George Lynch, abre aspas, sobre algumas coisas eu não deveria nem escrever, pois poderia mostrar que essa nossa civilização ocidental é somente uma camada de verniz sobre a selvageria. Fecha aspas. Após a invasão punitiva, os Estados Unidos fizeram parte da divisão de Xangai, que partiu a cidade no meio e obrigou os chineses a pagarem uma enorme multa por terem perdido a guerra. Em 1911, a dinastia Qing é derrubada e nasce a República da China, sob a liderança de Sun Yat-sen, que vai dar o cargo de primeiro presidente a Yuan Shikai, que também recebeu grana dos invasores lá na revolta dos Boxers para lutar contra os chineses. A Kuomintang, o partido nacionalista de Sun Yat-sen, ganha força e, em 1921, o Partido Comunista Chinês é criado. E vocês acham que os Estados Unidos apoiaram quem quando começa a guerra civil dentro da China entre Kuomintang e Partido Comunista? Até com... Quem? Uma chance só. Luciano Eguchi, o uísque no Japão é mais barato que a cerveja. Tá brincando, cara. Olha aí. Xi Jinping, olha nós aqui, diz o Ismael. Aí. Consultor nazi, o Chiang Kai-shek, usou contra as forças de Mao Zedong. Durante a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudaram a China e garantiram que Taiwan e Hong Kong seriam devolvidos ao controle da China após a guerra, já que eles esperavam uma vitória de Chiang Kai-shek na Guerra Civil, mas deu errado. Mao venceu e os Estados Unidos meteram embargos econômicos na recém-formada República Popular da China. O livre mercado não é tão livre assim. Vale citar que, com o fim da guerra, os Estados Unidos salvaram milhares de fascistas japoneses de serem mortos na China, incluindo o avô do Shinzo Abe. Para os estadunidenses... Olha aí, olha os Estados Unidos salvando os fascistas, nazistas, como sempre, né? Então, era melhor essa galera no poder do que o Japão cair na mão da União Soviética. Com o fim da Guerra Civil por aqui, Chiang Kai-shek foge para Taiwan, impõe uma ditadura que dura até a sua morte, recebendo apoio militar e financeiro dos Estados Unidos, que reconhecem eles como a verdadeira China. E eu já ia esquecendo, nos anos 40, os Estados Unidos criam a Radio Free Asia, que é uma agência estatal para espalhar propaganda anticomunista e a favor dos Estados Unidos aqui na Ásia. Em meados dos anos... Totalmente, né? Radio Free Asia é impressionante, né? Pinguim, ó. Acho que ficaram neutros, disse a Globo. 657 likes, galera. Não vamos conseguir chegar em 700. Vamos lá. Vamos a 700, hein? Nos 50, os comunistas retomam o Tibete e acabavam com o sistema de servidão que havia por lá. O Dalai Lama foge para a Índia e, desde então, ele e a sua família são bancados financeiramente pelos Estados Unidos, que viram uma oportunidade para tentar desestabilizar a China, treinando tibetanos que fugiram do país para voltar e iniciar revoluções. Mas, de novo, deu errado. Desde então, eles gastam uma fortuna em propaganda para pintar o Dalai Lama só como um líder religioso e não como parte da aristocracia tibetana que tirava a pele de pessoas como punição por crimes como defender a democracia no Tibete. Como é que é?
Uma vez eu comprei um livrinho do Dalai Lama. Acho que eu botei fora, não deve estar mais aqui em casa. Financiou isso aí, Celso? Financei isso aí. Ainda ficava lendo Como sabe? o cara cai, né? O cara cai. Tu vê como a propaganda estadunidense é forte, né? O cara acredita que o Dalai Lama é só um líderzinho religioso, pacífico, né? E aí tu vai ver a realidade, o cara tá na folha de pagamento da CIA. Sempre assim, coitados, aquele pessoal, eles são maltratados só porque eles têm uma religião diferente, né? Só porque eles têm uma etnia diferente. Sempre assim. Estados Unidos anistiou vários criminosos de guerra japoneses por conveniência, diz o Rivadavia. ONG independente, Rádio Free Asia, diz o Lucas Bustamante. Pinguito aqui, ó. Entrei aqui só para deixar o joinha. Grande Pinguito. Valeu, parceria. Estados Unidos e o Império Britânico prepararam planos para trazer exércitos de Chiang Kai-shek de Taiwan até em Hong Kong e invadir a China pelo sul. Em 1964, a República Popular da China começa o seu projeto atômico. E o que o presidente dos Estados Unidos pensa? Vamos bombardear a China preventivamente. Mas essa ideia ficou de lado porque eles tinham muitos outros países para invadir e governos para derrubar. Em 1972, a União Soviética e a China cortam relações e os Estados Unidos veem isso como o inimigo do meu amigo é meu amigo. Eles reconhecem a República Popular da China como única China, reconhecem que Taiwan é parte dela e garantem um assento no Conselho de Segurança da ONU. Mas isso quer dizer que os embargos acabaram? Mas claro que não. O grande bastião do livre mercado ainda restringe empresas estrangeiras de negociarem com a China. Mao Zedong e Zhou Enlai morrem em 1976, Deng Xiaoping assume o país em 1980 e os estadunidenses pensam, vamos levar democracia e liberdade para os chineses com Coca-Cola e McDonald's. Só que Deng tinha outros planos e o país continuou sendo liderado pelo Partido Comunista Chinês. Eis que em 1989 morre Hu Yaobang e estudantes começam a protestar por melhores condições de vida. No começo, o governo até apoiou os protestos, mas os Estados Unidos, com 40 anos de experiência nas costas em derrubar governos pelo mundo, sequestra esse movimento e transforma em protestos para derrubar o governo. O exército chinês intervém, confrontos acontecem em Beijing e centenas de pessoas morrem. O que a mídia dos Estados Unidos prontamente diz? Massacre da Praça da Paz Celestial. O governo malvadão mata estudantes e tome mais embargos econômicos por parte dos Estados Unidos e europeus, que estão sempre em favor dos direitos humanos. Tanto é que os em junho fez o chinês na frente do canhão, assim, parando, né? Exatamente. Aquela imagem clássica, que como o cara foi corajoso. Aquela é a imagem que... É a imagem que ficou da história toda, né? Eles eram tão maus que em vez de passar com um canhão por cima, em vez de passar com um tanque por cima, os japoneses pararam, só porque ele estava na frente, né? Os maus. Econômicos por parte dos Estados Unidos e europeus que estão em Gaza, o cara tirar uma pedra, dar uma cuspida de longe, já toma tiro de metralhadora, né? Mas eles não teriam passado por cima. Fosse um palestino que tivesse com uma bandeira na frente de um Abrams, como é que é aquele tanque israelense? Abrams é americano. Esqueci o nome da porcaria lá. Sempre em favor dos direitos humanos. Tanto é que os líderes dos movimentos estudantis da Praça da Paz Celestial fugiram para os Estados Unidos. Sim, esses mesmos países que dizimaram populações, inventaram campos de concentração, têm colônias até hoje, invadiram, pilharam e acabaram com a China. É na versão desses países que a gente vai acreditar? Sim. Porque eles têm uma máquina de propaganda multimilionária que também envolve Hollywood. Pois é, o Brad Pitt também mentiu para você. Com filmes como 7 Anos no Tibete, Fu Manchu, o candidato Manchu, porque Manchu era a etnia da família imperial Qin, a última família imperial da China. Eles querem fazer você acreditar que eles cometem atrocidades, mas é pelo bem do povo oprimido. É o chamado o fardo do homem branco. A missão civilizatória imposta por Deus para salvar os povos primitivos. A versão da China sobre os eventos nunca é ouvida, porque tanto faz, comunista é tudo mentiroso mesmo, mas são os Estados Unidos
que gastam centenas de milhões de dólares por ano para produzir notícias negativas sobre a China, proíbem empresas e até países de negociarem com os chineses, patrocinam movimentos separatistas dentro do país asiático e os cercam com bases militares. Muito Depois bom. de tudo que eu falei aqui, a gente volta lá para a pergunta inicial. Por que você acredita na versão dos Estados Unidos sobre o que acontece na China? Porque a única versão que chega, porque a gente não sabe a outra versão não chega, na história do tanque. O cara só fica vendo o neguinho na frente do tanque lá com a bandeirinha. E qual é a outra versão que chegou na mídia? Nenhuma. Todas é a mesma. É um chinês que conseguiu parar 3 tanques com uma bandeira vermelha. Ou branca, sei lá. Eu espero que aqui no nosso chat ninguém acredite nas versões estadunidenses, né? Espero, assim, realmente, sinceramente, espero que não, né? Mas é que sempre tem alguma coisa ou outra que tu acredita. Nem só que tava falando do Dalai Lama. Quando tu vê, o Dalai Lama entra ali no meio da notícia como sendo um líder espiritual, um cara legal, sabe? Quando tu vê, a única informação que tem é essa e tu acredita. Tu acredita porque é a única coisa que tu ouviu. Tu não tem outra informação. Alguma coisinha tu acredita, né? Alguma coisinha tu sempre cai, né? Milhões de coisas, cara. Tem milhões de coisas que a gente passa desapercebido pela gente. Por isso que eu não gosto de ver a Globo, porque eu sei que eu tô consumindo várias outras coisas junto, né, cara, da notícia que eu tô recebendo, né?